Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. Mas antes, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações e dê seu like, porque isso é muito importante pra gente. E antes de eu falar quem tá comigo hoje, eu preciso dizer que essa entrevista está sendo patrocinada pela Polatti Distribuidora, o maior atacado de materiais de construção aqui da região dos Lagos. Então, se você tem CNPJ, quer reabastecer sua loja, quer construir, quer reformar, vem para Polatti, porque precinho para PJ, só com P de Polatti. Hoje eu tô aqui com a Monique. A Monique, ela é fisioterapeuta e ela tem um tratamento diferenciado para os idosos. Então roda a vinheta e vem comigo. Monique, bem-vinda ao Quem Pode Pode. Tá? Muito obrigada por você estar aqui. Né? Você foi uma indicação. Sim. Então, assim, muito feliz que você está aqui. Mas antes, eu preciso te dar um mimo que a gente sempre dá para os nossos convidados, que é uma caneca Nossa, que personalizada, linda! Obrigada. com uma bonequinha sua. Linda, amei. Deixa eu botar uma aguinha aqui para você, que se precisar, né? Que às vezes a garganta fica seca. Monique, me conta um pouco mais sobre você. Você é fisioterapeuta, né? Me conta como é que você entrou nessa área, por quê? Então, Luciana, eu sou fisioterapeuta. Comecei minha graduação em Niterói. E aí engravidei. Eita, a gente engravida, tudo muda, né? Verdade. E aí eu tive minha filha e vim morar em Araruama. Ela Você com não é 2 daqui? anos. Não sou daqui. Ela com 2 anos, hoje ela vai... Domingo ela faz 19. Nossa! Isso. 17 anos era normal. Exatamente. Então, eu me considero filha de Araruama, né? E vim morar aqui. Ela tinha 2 anos de idade e comecei a trabalhar. E logo depois fui concluir a faculdade. A gente com filho pequeno, tudo muda. A Há quem prioridade diga vira que outra, não, né? a prioridade Isso vira aí. outra. E aí, quando ela completou 5 anos, vai para o colégio, já consegue falar onde está sentindo dor, e eu voltei a estudar. Voltei a estudar, fui para Cabo Frio, para Veiga de Almeida, e aí tudo muda, né? Transporte, ônibus, criança pequena. E eu tranquei de novo a faculdade. Ah, mesmo? Não mudou nunca de Não curso? mudei de curso. Por quê? Porque quando a gente sai de uma faculdade e vai para outra, o que ocorre? Tudo muda, a grade muda. Então, você fica pulando de turma em turma. Chegou um ponto que eu só tinha aula à noite, e aí eu não consegui. Tranquei de novo. Fiquei 1 ano trancada, e aí eu voltei de novo para concluir a faculdade. E graças a Deus eu concluí. Na graduação, meu TCC eu escolhi sobre saúde do idoso, onde eu tive um orientador perfeito, que me mostrou a realidade da vida. E aí eu amei a área. Tive outros cursos, fiz outras extensões, porém a saúde do idoso me identifiquei. E aí, quando eu saí da faculdade, eu já fui trabalhar em algumas casas de repouso. E comecei a fazer uma pós-graduação na UNAT, na UERJ, de geriatria e gerontologia, onde eu me tornei gerontóloga. E aí não consegui parar mais. Eu amo o que eu faço, amo. Eu amo meus idosos, eu tenho total paciência, eu gosto de estar, de fazer, de contemplar, de estar junto, de identificar possíveis erros, possíveis acertos, de estar junto realmente na saúde deles. E estudando, eu gosto muito de estudar, eu fui a um congresso. E lá eu me identifiquei com algo que eu queria muito, só que eu não tinha visto em local nenhum. A minha experiência de casa de repouso foi muito boa. As pessoas têm tabu de casa de repouso. Mas eu digo que casa de repouso não é uma casa dos horrores, tá? Lá trabalham pessoas que gostam do que fazem. Gostam de cuidar. Muitos dos cuidadores, Luciana, estão lá não só pelo dinheiro, mas pelo amor que tem ao próximo. Porque as pessoas acham que, né, E não todo é, lar de não idoso é, deixa o não idoso é. abandonado. O grande problema é que as pessoas olham da forma errônea, acham que a família colocou lá e lá cuida e lá tem maus tratos. Não. A casa de repouso é uma continuação da sua casa. Então, se você coloca seu pai ou sua mãe numa casa de repouso, é algo, uma estrutura, uma empresa que vai ajudar você. Então, você não pode abandonar.
Quando você coloca seu filho no colégio e você deixa a Deus dará, você tem possíveis erros e acertos da equipe. A mesma coisa numa casa de repouso, tá? Então, dentro da casa de repouso, eu me identifiquei. Só que lá eu tinha um quantitativo, a casa de repouso não era minha, tá? Eu trabalhava. De 30 idosos, 25, e um ou dois eram lúcidos. E quando a gente pouco, olha, né? exatamente isso. O número é pouco, porque o quantitativo de uma casa de repouso, ele, quando é procurado, é mais porque a pessoa tem uma limitação, uma demência, e a família não consegue cuidar, né? Não tem aquele suporte familiar do cuidado. Não estudou para isso, não tem um quantitativo de pessoas para revezar dia à noite, para fazer plantão, enfim. Só que existia um ou dois, no máximo, lúcidos. E aquele um ou dois, ele sugava o tempo todo quando a gente chegava. Ele queria saber tudo da rua, ele queria estar junto, ele queria Viver. conversar, viver. Ele queria ter autonomia da vida dele. Isso. Por quê? Lá dizia o filósofo, né? O local faz a pessoa, e é verdade. Então, como que ele vai conversar? Como ele vai ter um diálogo com uma pessoa com demência, com Alzheimer grau 5, que não se reconhece mais, não reconhece o filho? Então, eu ficava pensando na saúde mental Dos lúcidos. Né? Exatamente. E aí eu fui para um congresso. No congresso eu achei um perfil perfeito de uma vila residencial, porém na Dinamarca. Olha, o congresso era onde que você foi? O congresso foi em São Paulo. Na Dinamarca. Como assim? E aí eu vim com a minha mente borbulhando, tipo, eu tenho que botar São Paulo dentro de Araruama, eu tenho que botar São Paulo dentro... eu tenho que botar Dinamarca dentro de Araruama. E o meu sogro tinha uma vila onde ele alugava para pessoas morar, onde tinha suíte. E eu cheguei e falei para ele, eu preciso fazer isso. Aí ele, mas como? Não sei ainda. E aí eu comecei a estudar as possíveis possibilidades de mudança desse local. Até porque eu não tinha grana suficiente para fazer aquela adequação. Entendi. Eu ia começar do zero. Adaptado. Exatamente. Tá. Eu ia começar do zero. Mas eu tinha muita força de vontade. E eu sabia que aquilo era algo que eu ia plantar, eu ia regar, eu ia colher lá na frente. E eu arregacei as mangas, ele me deu o local. Que legal. E eu fui fazer. Adaptei primeiro um quarto, da maneira que eu quis. Eram quantos quartos? São 9. Hoje a vila tem 9 quartos. E eu adaptei um quarto. O dinheiro que eu tinha só era para um quarto. Porque eu tinha que mudar piso, eu tinha que mudar a iluminação, eu tinha que botar barra, eu tinha que adequar, né? E eu fiquei 3 meses para receber o primeiro paciente. Meu Deus. E depois da primeira paciente, eu fiquei 7 meses para receber a segunda. Mas porque não aparecia? Porque também você não tinha aparecia como. Muitas então, pessoas. Não tinha grana para reformar o segundo? Não era isso. Aparecia muitas pessoas, porém, não era com o perfil que eu queria. Eu queria pessoas lúcidas e orientadas que tivessem sozinhas dentro de casa e não quisessem morar com família. Certo. E fosse opção dela estar na vila e não da família. Entendi. Ok? E aí aparecia gente todo dia. Eu comecei a fazer propaganda, a fazer um marketing direcionado. E as famílias, não, porque eu quero botar minha mãe. Aí quando chegava lá, vamos fazer uma avaliação gerontológica? Eu observava que na avaliação, pelos testes de rastreio, a paciente tinha um grau de demência. Então, eu não podia colocar. Por quê? Lá é uma suíte. Então, eu forneço alimentação, mas cada um tem sua autonomia. Então, ela pode ir para a rua. Ela pode ter o que ela quiser na geladeira dela. Né? As guloseimas que quiser, tipo, eu vou viajar. O que eu levo para aquele frigobar daquela viagem? É a mesma coisa que os idosos teriam. Então, ele teria a televisão dele, teria o banheiro dele, teria a privacidade, uma continuação da casa. Uma varandinha onde ele colocaria as plantas. Exatamente. E olha, tinha dia que eu fazia 3 entrevistas num dia. E eu falava, meu Deus. Não vai vir, né? Não vai vir. Mas assim, eu tenho muita fé. E eu sabia que entre plantar e colher existia um tempo. Tá?
E aí, depois de 7 meses da primeira, apareceu o segundo. E aí foi indo, né? Hoje, a vila, ela tem um conceito de uma vila residencial. As pessoas que procuram a vila hoje entendem o conceito dela, porque a vila vive de autonomia. Então, eu coloco a refeição na mesa, estilo self-service, e eles se servem. E se quiser conversar ali, eles ficam de meio-dia às 3 conversando. Se não quiser, Vão dá deitar. licença e vou deitar. Eu vou viajar, eu vou ficar na casa do meu parente 3 dias, todo mundo tem rede social ativa. Que beleza. Hoje, quando eu divulgo em rede social algo da vila, as pessoas colocam assim, é para aí que eu quero ir. Quando eu coloco, como que você pensa em envelhecer? Eu penso em envelhecer na vila. Então, as pessoas das redes sociais já conseguem identificar que a vila tem um perfil diferente de casa de repouso. Ela não é uma casa de repouso. É uma vila residencial que eu delimitei para o perfil idoso. E por que Laudelina? A Laudelina era a mãe do meu sogro. Tá? E ela era uma pessoa de Araruama, era uma curandeira de Araruama, que ajudou muitas pessoas. Então, eu resolvi colocar o nome dela em homenagem, em memória a ela, já que o meu trabalho também é ajudar pessoas. Mas é a pessoa, ele mora ali, Ele mora ali. na suíte. Ele mora na suíte. Então, por exemplo, ele mora na suíte, a gente tem uma rotina. 7 horas da manhã tem o café da manhã, 10 horas tem um suco funcional, meio-dia tem o almoço. 3 horas da tarde tem um lanche, 6 horas tem a janta. A gente tem uma rotina. Porém, eles têm autonomia e independência. Quando eu saí agora, tinha uma idosa colocando unha postiça. E ela tem 91 anos. Isso me deixa muito feliz. E eles podem contratar as pessoas para ir lá cuidar deles? À essas coisas? vontade. Eles contratam, eles têm autonomia, eles têm WhatsApp, que eles chamam as pessoas e eu nem sei. Né? Que A legal. gente só conversa. Quando entrou a pandemia, eles tinham muita liberdade. E aí eu fiz uma reunião, falei, olha, tem a pandemia, vamos fazer isso, isso, isso. Vocês concordam? Eu vou na farmácia uma vez na semana e eu vou no mercado uma vez na semana. Me dá a listinha que eu abasteço a geladeira de vocês. E graças a Deus, Luciana, não tivemos nenhum caso de Covid. Olha que bênção. Passamos pela pandemia blindada por Deus. E eu tenho idosos de 92 anos. E qual a idade Com autonomia. De 75 a 92. 92. Ambos bênção. com autonomia. A de 92, ela faz uso de andador? Faz. Porém, o andador dela, ela já funciona há 20 anos, por artrose no joelho. Então, não tem nada a ver não com... tem nada a ver. É uma idosa lúcida, orientada, católica, apostólica romana, reza o terço todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, tem uma lucidez perfeita. Conversam sobre tudo, né? Luciana, você não tem noção da conversa. Todo dia, é tudo. Sexo. Hoje, o debate de manhã cedo foi... De manhã. Foi sobre a invasão no Planácio. Como é que foi? Elas estão metendo malha em tudo que aconteceu. Porque é falta de respeito, e já entra o envelhecimento, já entra a dignidade, entendeu? Já entra as esculturas que estavam lá, porque uma foi lá para conhecer, já entra o lado histórico do local. Sim. Entendeu? Então, assim, elas hoje estavam evidenciando muito isso. Não falando propriamente de política. Mas falando do ato, ponto. Do ato que aconteceu. A injustiça que foi feito com o local que deveria ser respeitado. E aí então, começa. E aí começa. Um debate. Um debate. Na Copa foi show, porque cada jogo eu fazia... Porque eu gosto de trabalhar com longevidade. Por mais que eu trabalhe também numa outra instituição, que eu sou diretora da Abrace, que a gente trabalha já com cuidado paliativo, mas o meu foco, o meu coração é para longevidade. Então, eu gosto de estar em baile, eu gosto de vir para o cinema, eu gosto de ir para a praça, eu gosto de fazer piquenique. Por isso Eles adoram. Exatamente. Eu gosto de botar música, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer viver, de fazer com que eles saibam que estão vivos, independente da idade. Então, eu gosto mesmo de trabalhar com longevidade. E na Copa, cada jogo eu preparava um mimo. Então, um jogo eu preparei petisco com vinho, no outro eu já botei pão doce com chá, e aí a gente vai indo, né? E foi muito legal, porque elas fizeram uma busca, uma boa reflexão sobre os jogadores.
Então, eu fiquei sabendo das pernas mais bonitas, que foi do Leão, do jogador Leão. Eu fiquei sabendo de Tudo um por conta jogador... delas. Tudo por conta delas. Um jogador que largou a mulher para ficar com Elza Soares, que eu não me recordo o nome. Outro jogador que fez isso e aquilo. Então, assim, isso é estimulação. A gente chama, né, no lado teórico, de estimulação cognitiva. Porque quando começa uma roda de conversa, eu dou o nome de papoterapia, porque eu gosto de jogar as coisas para o alto. A papoterapia é muito bom, porque elas sabiam onde elas estavam na Copa. Olha que legal. Remetia a algo bom. Uma Então, memória. a memória, e existe a memória afetiva. Isso. Existe aquela memória que eu não quero saber mais. Existe o jogador que marcou a história. Legal. Exatamente. Então, elas vibravam com o jogo. Vibravam. E depois que o jogo acabava, a roda continuava. Porque esse jogador jogou mal, porque não fez isso, porque esse jogo tá parado, porque esse jogo é ruim. E vamos ver o jogo do outro time. Enfim, a Copa foi muito bom esse ano. Porque saiu uma pandemia, entrou a Copa. Né? E a gente que trabalha com envelhecimento, cada momento é um flash. Não é só o envelhecimento, né? A gente está aqui hoje, mas amanhã a gente não sabe. Mas a gente que trabalha com o público acima de 90 anos, realmente. Então, a gente tem que viver aquele momento, curtir aquele momento. Então, assim, a Vila, ela tem esse diferencial. Eu luto dia após dia. Eu trabalho com culinária diferente. Às vezes, eu invento as coisas e digo para ele, o que tem aqui dentro? Vamos lá, tem isso, vocês gostaram? Não gostamos, então não vamos fazer de novo. Não, adoramos, pode repetir. Enfim, e eu procuro trazer... Eu fui criada por vó, Luciana. Eu ia perguntar como é que era a relação. Por isso. Eu fui criada por vó. A melhor coisa do mundo é ser criada por vó. Há quem diga que não e eu digo que sim. Eu sei. Você também eu não fui criada por minha avó. Eu tenho vó até hoje, né? Minha avó tem 74 anos. Minha avó, meu avô tem 80. Eu não fui criada pela minha avó. Mas eu sempre, assim, almocei todo dia com a minha avó. Domingo, na casa da minha avó. Mas meu marido foi criado pela avó e minha mãe foi criada por vó. Então você pensa, né? Então você pergunta pro seu marido... Os dois falam que é maravilhoso. É maravilhoso. Foi, assim, a experiência... Uma das melhores experiências da minha vida foi ter se criado pela minha avó. Porque hoje, na Vila, eu sinto o cheiro da minha avó. Hoje, minha avó já é morta há muitos anos. Mas eu sinto o cheiro da minha avó e eu faço algo na casa de vovó. Tinha um cesto de frutas na entrada. Na Vila tem. Quem chegar, come. É uma banana, uma maçã, uma laranja, o que for. Na casa da minha avó tinha. E a minha avó adorava fazer aquele bolo de fubá cheio de erva doce. Tem. E eu também faço. Então, assim, parece que a minha avó tá viva dentro da Vila. Legal, né? Entendeu? Então, assim... A minha construção foi muito sólida. Então, a minha avó Lourdes, ela está presente em várias situações minhas dentro da Vila e fora da Vila. Porque a gente é o que a gente aprendeu. Né? A gente tem uma teoria, mas quando você tem uma base sólida, é muito importante na vida. Então, eu trabalho com envelhecimento, gosto, amo. Tem que gostar mesmo. Né? Eu amo. Digo a você que trabalhar com cuidado paliativo, trabalhar com pessoas que têm um diagnóstico de uma doença terminal, ou que não tem cura, né, propriamente dita, eu trabalho, mas o meu coração, eu trabalho, eu cuido. Mas o meu coração sofre, ele pesa. Mas trabalhar com longevidade, eu trabalho de segunda a segunda. E tá tudo bem. É porque você acaba aprendendo mais, né? Exatamente. Você aprende todo dia. Exatamente. Por exemplo, nós temos um baile para ir sábado e elas já estão se arrumando desde hoje. Já deixei uma fazendo unha. O baile do branco, semana passada uma já lavou a roupa. Porque a roupa é branca, quando fica guardada, fica assim, assada. Então, isso é muito importante. Eu gosto de estar nesse ambiente. Gosto de dançar, gosto de trazer, gosto de inventar. Vamos lá. Não é programa. Eu inventei a guaxa. A guaxa é uma atividade que temos 2 vezes no mês na Vila. Ah, Monique, o que é guaxa?
é um dia que eu invento alguma coisa. Não é nada assim, certo, vai ser Não, aquilo vai ser sempre. não, tipo, Então nem comprei você uma sabe, não, eles não também não sei. sabem. E Legal. semana passada, eu comprei uma churrasqueirinha pequenininha. Foi o dia do churrasco. Foi o dia da guaxa do churrasco. Botei nos espetinhos e ficamos ali batendo papo até 9 horas da noite. Olha Uma só. churrasqueirinha pequenininha. E assim, eu trabalho a vila porque a gente pensa no envelhecimento. O que a gente quer? A gente quer o luxo ou a simplicidade, né? Com 90 anos, o que você quer? Porque lá na vila eu tenho... a vila é algo muito simples. Mas eu digo, ela é simples, mas tem muito amor. E elas dizem para todo mundo quando chega, aqui não tem luxo, mas tem muito amor, aonde a gente não vai encontrar mais. Olha que legal. Exatamente. Quem chega na vila, eu não preciso vender mais meu peixe. Eu deixo lá e saio. Ela já acaba. Elas falam os prós e os contras. São só moças, são só senhoras. São isso que só eu ia perguntar, senhoras. são só São só senhoras. senhoras. Mas por opção ou porque só foi chegando senhoras? Mais ou menos. Foi chegando senhoras e aí eu coloquei um senhor e eu vi que... Lembra da conversa? Aham. Lá atrás? Dá uma travada. Dá né? uma travada. E o objetivo não é esse. É deixar o negócio. É fluir. deixar fluir, entendeu? Então, assim, elas é falam melhor. de religião, elas falam de sexy shop, elas falam do que está acontecendo, elas falam Só de... mulher, só senhoras fica mais fácil. Exatamente. E, assim, quando tem um Desconfortável. homem, dá uma travada no assunto. E o objetivo não é travar. Então, como a procura de 95% é de mulher, então, quando tem um homem, eu procuro saber. Porque se for um homem que eu veja que ele vai interagir, tudo bem. Entendi. Mas quando tem aquele que tem princípios morais, Ah, não é. gosto, Então não é pra vila. não é para vê-la. Então eu explico, olha, aqui só tem meninas. E até para o próprio homem, eu acredito que ele não vai ficar bem à vontade, né? Também, é verdade. Até por conta de mim, porque eu já chego fazendo a Monique, né? E elas gostam. Então eu mudo tudo. Eu vou ali, compro taça amarela, eu compro taça azul, eu faço o dia do amarelo, eu faço o dia do azul, eu faço bolinho de arroz e falo que tem isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um bolinho disso, vamos comprar salgadinho, vamos... E elas acabam ajudando também, né? Elas ajudam e elas interagem 100% comigo. Então a guaxa é 2 vezes no mês. Então eu fiz semana passada, vamos fazer churrasquinho. Por quê? Elas querem comer carne, porém elas gostam do pequeno por conta das próteses dentárias. Então, eu fiz o churrasquinho, coloquei lá na mesa e eles ficaram felizes da vida. A outra guaxa nós fizemos de crepe. Então, a minha secretária ela fez a massa do crepe e elas escolhiam O recheio. o recheio. E aí fica. Cada vez eu vou inventando. Já fiz uma guaxa só de drink sem álcool. Então eu comprei gelo colorido, comprei as frutas e elas falaram, eu quero disso, eu quero daquilo, eu quero daquilo. Enfim, eu vou trazendo uma realidade que existe na vida para dentro da vila. Lá de fora, né? Exatamente. E é tipo assim, tipo um aluguel, elas pagam por mês? Elas pagam por mês. A gente tem um contrato, né? Mas o contrato meu é só um contrato para dizer o que eu faço. Aham. Porém, não existe data para ir embora. Elas podem entrar hoje. livre? É livre. E falar assim: olha, eu não gostei. Vou embora amanhã. Eu tenho multa? Não. Não tem. A gente entra num acordo. O objetivo da vila é ser feliz. Independente de idade, independente de fatores. Porque as pessoas, elas se prendem muito a uma realidade. Né? Ah, eu tô aqui porque eu pago isso, eu tô aqui porque eu pago aquilo. Ah, não, eu paguei, meu contrato é de 1 ano, então eu vou viver aqui 1 ano. Infeliz, mas vou ficar aqui. Não existe isso. Entendi. Não existe. Eu quero sim que o olhinho deles brilhem quando eles acordam de manhã. Porque o café é marcado 7 horas. 7 horas tá todo mundo mas é assim, sentadinho. Exatamente. Eles são super pontuais. São super pontuais. E assim, há uma confiança mútua de mim para eles e deles comigo. Então, eu sei quando tá triste, eu sei Já quando conhece, né? Até pelo andar. Eu conheço pelo andar. Eu sei quando não tá bem, o que tá acontecendo. Ah, não, porque... O que acontece, Luciana? Elas estão lá, mas existe um mundo aqui fora. Sim, e a família também. Uma família. Eu sempre costumo dizer que, assim, o que elas
vão contribuir numa notícia. Há uma contribuição positiva, há o que fazer, há a contribuição da vida delas numa notícia. Beleza. Agora, se não há, para que levar? Para deixar mais triste? Ah, sim. Verdade, entendi. Entendeu? Para sofrer, para ficar pensando dias e dias e dias naquilo. Então, assim, eu tipo faço uma blindagem. Eu, Tem sabe? coisas que... Eu sou uma você fala mãezona. da família mesmo. Tem coisas que eles não precisam saber. Não precisa saber. Entendi. Não Certo. precisa saber. Que vai Entendeu? ficar pior. Vai ficar pior. E com 90 anos, o que eu quero? Eu quero ser feliz. Eu quero estar feliz. Eu quero contribuir de maneira positiva. Eu não quero trazer tristeza. Se essa tristeza, não, eu preciso contar para fulano, porque fulano precisa assinar um documento, porque fulano está vivo, ou não, porque eu preciso participar, porque essas coisas é de fulano, ela precisa saber o que está. Beleza. Mas quando não é, não tem. Aí você blinda eles. Blindo. Eu não blindo eles, eu converso com a família. Que a notícia vem de lá, não vem de cá. Mas aí Entendeu? eles costumam falar com você antes? A família lá é uma família que me conquistou também como família. Entendi. Então, antes, eles falam assim, Monique, o que você acha? Olha, Monique, isso. Aí eu vou com o lado técnico, né? E começo a construir algo que eu acho que vai ser validado ou não para eles. Entende? Então, assim, a vila é um mundo diferente. Então, cada uma tem sua varanda. Eu tenho uma que cortou, ela compra desinfetante, ela corta as vasilhas do desinfetante e coloca aquele monte de 11 horas, aquelas plantinhas. Quando aquelas 11 horas abrem, fica linda a varanda dela. E ela tem prazer em quando você chegar lá, ela dá um jarrinho para você. Porque é do desinfetante que ela fez, ela pegou a terra de É lá da dela. vila e tá tudo bem. Então, ela tem prazer quando você chegar lá, porque a casa dela tem tudo. Tem mesa, tem cafeteira, tem liquidificador, porque a casa deles é uma casinha montada. Não é uma suíte, mas é uma É uma, casinha. é uma É suíte. uma kitnet, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eles trazem de casa o que remete a coisa boa. Por exemplo, tem uma lá que tem uma tapeçaria que a mãe dela deu na parede. Olha que beleza. E tem a máquina de costura que foi da mãe dela. Ela não usa, mas foi da mãe dela. A outra tem todo o quadro com toda a família reunida na parede. Duas têm cachorros. Tem pet na vila, porque fazem bem, moram Faz com parte ela, dela. faz parte delas. Então, às vezes, eu passo pelo corredor, estou escutando conversar, elas conversando com o cachorro. E quem não? E quem não? Né? Então, faz bem para elas. Então, trabalhar com envelhecimento humano me faz muito bem. Já ao lado... Pode falar. Não, pode falar você. É porque eu falo pra Pode falar, caramba. pode falar. E aí eu tenho a Abrace, que é ao lado da vila. A Abrace já é uma associação, tá? Que nós montamos, sou eu, a Isa e o Leonardo, que a gente montou uma casa de repouso com CNPJ de associação. E 85% das vagas da Abrace são destinadas a pacientes, a idosos, em situação de vulnerabilidade social. Então a Abraço já é para Para um outro público. um outro público, isso. Então, na Abrace, a gente trabalha todo o público, tá? Na Abrace, a gente tem hoje 33 idosos. Nossa, bastante também. Isso. E na Abrace, a gente tem 7 ou 8 idosos que não têm família. Não tem ninguém na vida. Só tem a gente. Mas eles chegaram ali como? Eles A família que foi ou eles que Não, foram eles sozinhos? chegaram porque a prefeitura pede vaga, entendeu? De ação social. Mas, tipo assim, mas como? Fica no hospital e abandonado lá, assim? Também, entendeu? Paciente que Nossa. às vezes as pessoas fazem denúncia que está em casa sozinho, largado, abandonado. Aí a prefeitura acolhe, pede uma vaga, né, para casa de repouso e a gente cede essa vaga. Só que tem alguns pacientes que não têm família. Ninguém. Ninguém. Então, assim, Mas, no Natal, no dia 25, eu fiz um almoço. Eu fiz, junto com a cozinheira, uma ceia que para eles, para muitos, muitas coisas... Teve um que falou que há mais de 10 anos ele não comia uma rabanada. Algo corriqueiro pra gente, mas para eles não. caramba. Exatamente assim. Mas eles também têm alguma situação assim de
demência, da Alguns casa, sim, sim. sim. A Abrace, ela trabalha com todos os tipos de perfis. Entendi. A Vila não. Então, na Aham. Abrace eu tenho paciente acamado, paciente cadeirante, paciente com demência, paciente sem família, paciente com família. E você tem o paciente, tipo assim, sem família e lúcido? Tem, Eita. tem. Doído, hein? Doído. É missão de Deus. Eu quis ir para um lado, sabe? Mas Deus botou do outro e é a missão de Deus. Nossa. Exatamente. E eles, tipo assim, o lúcido... Moram lá, tá? Se tem uma roupa nova, porque a gente recebe doação de todos os tipos na Abrace. A Abrace é uma empresa que vai fazer 2 anos, então a gente ainda está com a parte toda de legalização dela. Mas a gente recebe roupa de doação, alimentos de doação, material de higiene. E quando a gente recebe brinco, essas coisas, a gente vai lá dar. Nossa, tem que ver. Teve uma lá que não teve um dia que ela gritava: Eu quero um brinco! E ela tem 10% só de visão. Eu quero um brinco, eu quero um brinco. Eu falei: Vai lá na minha bolsa, pega meu brinco. Porque eu sou assim. E aí, na minha bolsa tinha um brinco amarelo desse tamanho. E ela amou aquele brinco. Acabou a briga. E ela botou aquele brinco. Todo mundo que passava falava, você tá linda com esse brinco. Meu brinco é Dona Monique que me deu. Dona Monique que me deu. Enfim, dei o brinco pra ela, acabou. Então, Nossa. do pequeno ao médio ao grande, fazem sentido na vida deles. O que a gente pensa que pra gente é corriqueiro, É muito pra eles, é né? muito pra eles. O carinho, o estar, o alguém para conversar. Por exemplo, hoje na Abrace a gente tem um nutricionista, uma psicóloga, um teólogo. Então, quando o teólogo vai às quartas-feiras, que faz um movimento bíblico, eles adoram. Eles adoram. Quando eu tenho algum tipo de grupo religioso que vai, eles adoram. Toda quinta-feira eu faço uma atividade em grupo, então eu coloco música de Alcione, Roberto Carlos, alguém. Ai, sei lá. Eles adoram. Assim, eles adoram tudo, entendeu? É que eles querem se sentir importantes. Né? Exatamente. Então, o dia que eu grito, hoje tem bolinho de chuva, é o melhor dia. O dia que foi a rabanada, foi o melhor dia. Então, cada dia para eles é o melhor dia. Porque tem uns que a família deixou Sim, lá. não, tem uns que a família deixa para morar com a gente, mas é a família dá presente. total assistência. Isso é Vai legal, 2 né? vezes por semana, liga, faz chamada de vídeo, legal. estar junto. Ele tem noção de que a família não tem condições de cuidar em casa, mas a família está cuidando junto com a gente. Mas tem uns que não tem. Aí você vê essa diferença no emocional, né? 100%. Esse que, às vezes, mesmo tem uma demência, mas a família tá junto, Tem o como semblante é mais alegre do que o que tá tudo abandonado. Tudo muda. É. Tudo muda. Tudo muda. Em tudo, né? Tipo assim, atitudes, ações. Sim. Sim. Tudo muda. São locais distintos. É um do lado do outro, Abrace. E a vida. E a vila é Aham. do lado. Mas não tem Separada. contato. Não tem. O muro. Mas quando tem uma festa grande, quando Ah, você junta. tipo, eu faço baile de carnaval, festa junina, aí eu junto, né? Quando eu tenho um parceiro que vai lá cantar, então eu junto, né? Porque É uma faz coisa parte maior, você junta. Exatamente. Social, né? Você faz o social ali. Entendi. Faço. E o legal é que as idosas da vila, elas ficam muito felizes pela Abrace. Ficam. Porque quando eu digo assim, lá na Abrace tem isso, elas falam, caramba, eles são tão bem cuidados. Por quê? Porque a equipe é a gente. Então, como elas sabem que elas são bem cuidadas e elas são lúcidas, elas colocam na balança que eles também são bem cuidados, mesmo não tendo cognição. Entendi. Entendeu? Então, assim, o emocional da gente fica, de vez em quando, bem abalado, porque somos seres humanos. As pessoas falam, tem que separar o profissional do pessoal. Não conseguimos, somos um só. Difícil. Entendeu? Então, assim, Cansa. quando a gente perde um paciente, a gente sofre. Não tem jeito. É porque é uma família, né? Exatamente. A gente cuida, a gente tá ali, se alimentou, não se alimentou, bebeu água, comeu, tomou banho, como que passou o dia, como que passou a noite. E é aquilo que eu digo, eu bato palma pros cuidadores. Eu bato palma para aquela comissão de frente. Você tem quantos cuidadores hoje? Tem uma equipe completa, a Abrace, né?
Então, eu bato palma para eles, porque eles deixam de estar em casa para estar cuidando de forma direta de alguém. E dão banho, quando vê, passa 1 hora, tá lá, tá sujo, tem que dar de novo. E dá de novo. Enfim, e não são Não, são 2, 33, né? são 33. Então, assim, sentam, alimentam, ofertam, dão carinho, escutam, dançam. Então, assim, acho que Deus tem a missão para cada um aqui embaixo na terra. Mas as pessoas que resolvem cuidar de forma direta do idoso, os cuidadores, eu tiro meu chapéu. São diferenciados, né? São diferenciados. São diferenciados porque é uma linha de frente. Não é um trabalho de fácil, né? Não. Porque daqui a pouco ele tá fazendo um trabalho aqui, amanhã já não é mais lembrado, porque ele cuidou, né? Exatamente. E assim, temos situações, Luciana, que o paciente com demência ou com outro tipo de patologia, ele se torna agressivo. Então, a lei da vida é você levar e dar, né? E o cuidador, ele não faz isso. Ele não faz. Ele sabe, ele é treinado, ele é orientado a saber que aquele paciente agrediu, Não por vontade própria, não né? por vontade própria, né? Eu conheci uma pessoa que o paciente quebrou o dedo dele quando ele foi dar um biscoito. Ele foi Como? ofertar o biscoito e o paciente pegou o biscoito e virou. Um paciente com Alzheimer grau 4, acabou de virar, pegou o biscoito, comeu e sorriu. E o coleguinha estava com o dedo quebrado. E aí, Nossa. o que fazer? Você tem que Como ter reagir, toda uma né? técnica de segurar a outra mão, enfim, mas naquele momento ele não conseguiu e ficou com o dedo quebrado. Ficou. Ele também não mede a força, né? Não mede. Se ele tiver que tacar, ele vai tacar. Ah, entra com algum tipo de medicação que faz um controle. Claro que sim, não são todos, né? A gente tem toda a parte teórica aí por trás dessa prática, né? A gente trabalha hoje na Abrace também com terapias alternativas que fazem uma diferença na vida do idoso, Deles. né? Exatamente. Mas às vezes numa situação dessa, né? O cuidador, ele tem que estar presente de corpo, alma e espírito. Porque numa situação de agressão, quem faz o quê? É. Né? Como é que fica concentrado? Centrado, né? Centrado. Então, o que que a gente faz? A gente orienta esse cuidador, claro, né? Esse colega que aconteceu isso não foi na Abraço, foi numa outra casa que eu trabalhava. Foi lá, colocou o gesso, depois tirou e entendeu a situação, entendeu que ele não soube se defender na hora, né? Mas foi algo tudo muito rápido. E também não pode nem levar pro coração, né? Que às Não, vezes e não a pessoa te levou. machuca. E não levou, e não levou. Não pode? Não, e não levou. Mas assim, trabalhar com idoso É isso. tem isso. E, tipo assim, quando tem muita gente, conflito é inevitável, né? Já aconteceu Olha, alguma coisa assim? não. Lá na Nada. Abrace, não. A gente tem um quantitativo de paciente, mas não existe conflito, né? Porque quando o paciente está medicado, quando ele tem uma rotina, quando ele tem uma É mais alimentação, fácil. quando ele tem cuidados, fica mais fácil de lidar, né? Ele sabe, mesmo com demência, ele sabe que ele está sendo cuidado. Entendeu? E assim, desses 33 que você tem, quantos são lúcidos na Abraça? Olha, eu acho que na Abrace, vamos lá, acho que temos por alto uns 5 lúcidos, acredito. Né? Porque tem uns que têm uma variação, estão iniciando um quadro de Alzheimer, ou uma outra demência, porque não tem só o Alzheimer como demência, ou alguma outra patologia, né? Então, assim, tem um início, então tem aqueles momentos de lucidez e ou não, ou tem o contrário, aquele momento de desorientação, ele é lúcido, mas ele tem aqueles momentos. Perdido onde eu tô, né? Exatamente. Igual essa semana foi uma pessoa me procurar para acolher a mãe na vila, e aí eu perguntei, como que é sua mãe? Aí fui fazendo as perguntas, né? Ela sentou muito nervosa com a família, enfim. Minha mãe é lúcida orientada. Aí eu, então ela tem o perfil da vila.
Mas me conta um pouquinho da rotina da sua mãe. Ah, não, porque minha mãe esquece, porque minha mãe liga o fogo e vai embora. Então, assim, o que que é um lúcido orientado no meio de alguém que esquece o fogo e vai embora? Quantos dias ela fez isso? Qual é a rotina dela para ela estar fazendo isso? Ela já fez isso mais vezes? Como que é essa prática em casa? Não, minha mãe não pode ficar sozinha. Então, para vila já não é o perfil. Exatamente. Não, mas a minha mãe morava sozinha até 2 meses. Porque os vizinhos me pediram para tirar ela. Mas eu quero botar ela na vila, porque a vila é um lugar mais harmônico. Então, aí a gente entra com toda a parte teórica, explicando o objetivo da vila, explicando a funcionalidade da vila, e aí a gente mostra o modelo da Abrace, né? E aí a gente tenta conversar, Ajustar, né? ajustar e conversar os pontos, sinalizar para essa família o que que realmente essa idosa precisa. E no idoso, assim, acaba sendo mais rápido algumas situações? Igual você fala assim, ela 2 meses ela morava sozinha, então, tipo assim, as coisas acontecem muito rápido. Hoje ele é lúcido, daqui a pouco ele pode ter um AVC, e aí vai Olha, piorando, Luciana, né? existem vários fatores, né? Um AVC, qualquer um pode ter, tá aqui, tá ali, tá aqui, tá na UPA, tá aqui, tá em algum hospital. Ponto. Agora, a demência em si, né? Vem da idade também, né? Esse esquecimento, assim. Assim, as pessoas falam assim, a demência esquecimento é da idade. Não, não. Vamos lá. Existe todo o envelhecimento fisiológico da idade. Sim, tá. Ponto. E existe o envelhecimento patológico. O que que é fisiológico e o que que é patológico? Vamos lá. Você falou da sua avó? É. Tá, sua avó tem quantos anos? 74. 74. Vamos jogar sua avó um pouquinho mais pro E alto. meu avô tem 82. Vamos pegar seu avô, com 82. Ele te vê todo dia? Vê. Tá. Imagina se ele te visse uma vez no ano, O que que tem? Aham, tá, tô imaginando. tá? Então, ele tem N netos, Sim. tá? Se ele te visse uma vez no ano, se ele olhasse e falasse, como é que é o nome dela? Ele não pronuncia seu nome todo dia, Aham, tá? entendi. Ele pronunciou seu nome no Natal do ano passado. Sim. Ele sabe que você é filha do filho dele ou da Sim. filha dele. Ponto. E aí, como é que é o nome dela? Eu esqueci. Normal. Ele não pronuncia seu nome. Isso é normal. Ele fala. Até a gente esquece. Exatamente. Você tá aqui e fala assim, caraca, como é que é o nome mesmo? Meu Deus, eu tava ali. Como é que é? A gente esquece. Isso é fisiológico. Sim, É ok. algo que você Que faz. acontece, normal. Só que não é de forma corriqueira, não é uma rotina Entendi. dele. Agora, se ele convive com você Diariamente. diariamente, e aí ele. Como é que é o seu nome mesmo? Hum. Aí na outra semana ele pronuncia e chega no outro dia ele fala: esqueci seu nome. Aí volta. Aí a gente começa a sinalizar. Entendi. Começa com atitudes. Vovô levanta todo dia às 6 horas da manhã, toma um golinho de água morna. Que tem as manias dele. Tem mania dele. E dá uma volta na casa. Pra ele olhar o quintal. Pra saber se tá tudo do jeito que ele gosta. Isso o vovô faz durante 50 anos. Vovô começa a levantar, não tomar água morna. Depois vovô começa a não levantar às 6 horas da manhã. Então vovô fugiu de uma rotina. Aí se senta e se conversa com vovô. Por que não tá mais fazendo aquilo? Mas o que que eu fazia? Entendi. Entende? Isso eu tô falando a grosso modo, né? Porque existem pinças que a gente tem que começar a observar dentro de casa que passa despercebido. Exemplo. Sim, pra gente ter noção. Pra todo mundo, né? Eu costumo falar, as pessoas começam a falar de remédio. Sim. Esqueceu o remédio. Cara, eu tomo remédio. Monique. Tomo remédio de pressão. Às vezes com 2 dias sem tomar. Anticoncepcional. Quem nunca? Quem nunca? Então, assim. É normal, ok. Beleza. É normal. Entendi. É beleza. Agora, quando eles começam a pessoa era muito assídua do banho. Sim. Tinha uma higiene perfeita. Tomava banho de manhã e de noite, porque gostava de passar o talco à noite no pescoço para ir dormir. Sim. As manias do idoso é tudo com Monique. Aí começa a não tomar aquele banho à noite e passar aquele talco. De repente, ele começa a não querer tomar aquele banho da manhã também.
Então, isso começa a ser sinalizado e aí você começa a procurar uma ajuda médica e começa a sinalizar para o geriatra, né? Que o geriatra é o profissional que tem que acompanhar o idoso. Sim. Porque o geriatra, ele estudou envelhecimento humano, Entendi. tá? Uhum. Então, ele começa, meu pai fazia isso e hoje ele faz isso. Mas geralmente procurar sem o pai e a mãe, né? Porque o idoso, do jeito que ele é lúcido, vai falar que é mentira, né? Ele fala que é mentira, ele fala. Porém, às vezes, essa família já tem um contato Com o próximo ao com médico, entendi. próximo ao médico. Então, fala, olha, tô notando. Isso tem testes validados que a gente faz. Eu trabalho muito com 2 testes, que é testes de AVD e testes de AVDI. O que significa isso? Atividades diárias do idoso, que ele faz dentro de casa, e atividade instrumental, que é o que ele pode fazer na rua, tá? Então, a gente começa a validar, fazer esses testes para saber como que ele está dentro de casa e se ele pode ter autonomia da rua. Entendi. Tá? Isso tudo é feito através de testes, Uhum. né? Além de ter outros testes, o migmento, o teste de depressão, e aí a gente tem um leque de testes de equilíbrio, porque o idoso tem risco de queda, Sim. porque existe, como eu falei lá atrás, alteração fisiológica do envelhecimento. Então, as pessoas falam assim, eu tenho a mágica que eu não vou envelhecer. Isso não existe. Tudo envelhece. É. Isso aqui vai envelhecer, 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 isso aqui, tudo. Uhum. Tudo tem data de validade. Então, quando a gente começa a envelhecer, todo o sistema do corpo envelhece junto. Então, aquele idoso, ele tem uma audição boa, daqui a pouco pode estar diminuída? Pode, por quê? O sistema envelhece. E aí tá Eu costumo... normal, digamos assim. É do sistema. É do sistema, Entendi. né? Tá envelhecendo, a audição tá diminuindo, eu tô ouvindo menos um pouquinho. É fisiológico, não é patológico. Entendi. Eu deixei de ouvir tudo, aí a gente vai patológico. procurar uma ajuda. Entendi. Ou menos de 50%, eu não tô ouvindo, e isso tá gerando algum conflito, a gente procura, né? A gente precisa colocar na balança o que é funcional, o que não é. Eu costumo falar que quem dá aula, quem é professora, que vai alfabetizar uma criança e vai alfabetizar um idoso. É totalmente diferente. Agora, a rede social. A criança já nasce mexendo. Não é verdade? Verdade. Já nasce sabendo. Já nasce O sabendo. idoso tem que ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até ele pegar. Por quê? É que o sistema é diferente, né? Porque está envelhecendo. O sistema Mais envelheceu, é lento. mais lento. Claro que sim. Claro que sim. Então, assim, na cabeça das pessoas, eles precisam colocar o que é fisiológico e o que é patológico. A Os meus família, né, que alunos... acompanha aquele idoso, Isso, tem os que meus entender. alunos falam assim, eles falam, eu estou envelhecendo. Quando que a gente começa a envelhecer? Quando verruga, né? Não. Quando o quê? Verruga, né? Não. Sabe quando que a gente começa a envelhecer? Hum. Quando a gente é fecundado. É. Ponto. Então, fecundou, a gente está envelhecendo. É, verdade. Tá correndo tempo, seu tempo tá correndo, isso aí. Só que eles delimitaram idoso uma idade. É uma classe determinada, a partir de determinada A idade. partir de uma determinada idade. Então, aí, a partir dessa determinada idade, eles geraram um envelhecimento dessa terceira idade, dessa idade madura, então dessa não felicidade, acontece. do que quer ser chamado. Entendi. Entendeu? Então, a gente precisa saber que a gente está envelhecendo a partir da fecundação. Fecundou, envelheceu. Não tem para onde correr. E todas as fases da vida, a gente tem que saber passar. Então, a gente passa pela fase de ser criança, começa a engatinhar, a subir, a cair, não é? E o idoso é uma fase da vida. Só que, assim, além de eu ter essa missão aqui na Terra, né? E eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de trabalhar a longevidade por conta disso. Porque eu gosto de, não é ensinar, é estar junto com esse idoso nesse ato da longevidade.
Buscando, né? Buscando o melhor nesse momento, porque é uma fase. Curta essa fase. O dia que a gente vai, só aquele lá de cima sabe. Verdade. Entendeu? Então, enquanto você tiver, continua com a sua vaidade. Os meus idosos, eu adoro ver quando tá bem, com bastante vaidade. Com brinco, essa que eu tô te falando, botando unha postiça hoje para ir no baile sábado. Para mim é uma honra. Porque eu Viver, né? Poder sei, viver isso com eles. 91 anos, Uma benção, né? uma benção. Ainda de vermelho. Porque ela quer abalar. Tá tudo certo. bem. Ela quer porque é o local que ela frequentou há muito tempo, ela quer saber que as pessoas... Reviver também, né? Exatamente. Ela quer reviver da Já maneira que ela separou vivia. o dinheiro para poder Gastar lá. gastar, Certo. tomar a cervejinha que ela quiser. E tá tudo bem. Cada um vive a vida da maneira que quer viver. Só que existe, Deus coloca profissionais que pode sinalizar Te para ajudar você também. e acender aquele sinal amarelo Alerta. e depois o verde, porque acender o amarelo é muito bom. Mas acender o verde e vambora, né? Que a pista é nossa, é melhor ainda. E a família sempre tem que estar ligada, né? A família sempre tem que É estar muito ligada. importante, né? O Estatuto do Idoso, ele é muito claro quando ele diz: é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar. Então, a família tem que estar junto. Como a gente volta lá no nosso início, a casa de repouso ela tem um tabu por todo mundo, mas não é. A casa de repouso cuida. E para quebrar esse tabu, as pessoas podem visitar, né? Claro, à vontade. Só que a pessoa só critica, mas nunca vai, né? Exatamente. Eu sou sozinha, eu não sou filha única, eu tenho meu irmão, mas se eu fosse sozinha, eu tivesse meu pai que, de repente, está Tá numa casa. acamado, eu preciso trabalhar, não tenho por quê. Se você for botar custo dentro de casa, de pessoas, sai muito caro Do que a casa, né? do que você colocar. Então, você coloca seu pai numa casa de repouso, mas você, é dever seu estar junto com seu Passar pai, lá, né? fiscalizar, pegar seu pai, passar um dia com seu pai, Final de levar seu pai semana. para sua casa, dormir. Sim, isso é dever seu, levar uma fruta que seu pai goste, levar o que seu pai goste de foto, uma comer, lembrança, uma um filme, foto, uma chegar música. lá, conversar, fazer chamada de vídeo. Olha, pai, olha fulano, foi aniversário de ciclano. Como é que você tá? Como é que você passou o dia? Como é que você passou a semana? Pai, ó, hoje é domingo, domingo que vem eu volto aqui, nas minhas folgas eu tô aqui. Isso é dever da família, estar junto. E você acha que isso você sente falta aí disso? Lá Sinto. na casa? Olha, lá a gente tem um assistente social, tá? E ele faz todo esse apoio com a família. E a família de lá, ela é uma família que, quando eles entram, além do idoso passar por uma avaliação família também física, a família passa por toda essa conversa. Então, a gente deixa muito claro que a gente cuida. A gente faz o ato de cuidar, assim, como se ele tivesse alguém dentro da casa dele. Mas não pode largar. Exatamente. Entendi. Então, a gente pede que a família esteja junto. Fulano de tal trabalha, só tem domingo em casa. Tem como ele vir no domingo para visitar? Tem como você abrir uma sessão no domingo? A gente vai abrir a sessão para aquele que quer visitar no domingo. Tem como eu pegar meu pai sexta, porque é aniversário de fulano de tal, quero levar e trazer domingo? Claro que sim. É só avisar pra gente montar a bolsa, né? Porque eles moram lá, então a roupa é de lá. As medicações, trabalhar toda essa rotina. Avisar ele também, né? Vai ser Exatamente. surpresa. Mas o que as pessoas fazem é... coloquei meu pai na casa de repouso. Ufa. Acabou. Tipo assim, é minha obrigação, acabou Pago aqui, né? por mês, ligo para lá, pergunto se está bem, compro as medicações, vou lá no mês pagar, ou faço Pix, Nem né? apareço. Ou boleto. Você foi ver seu pai? Não. Porque tem os outros irmãos, cada um é dono de si. Escolhas na vida, né? Seu pai tem Alzheimer, ele não lembra de você, Faz ele lembrar, né? tá tudo bem, ele não vai lembrar. Não vai lembrar. Mas você lembra do seu pai. É. Entende? Então, a associação, a Abras, ela tem, que é a Associação de Alzheimer, ela tem uma frase bem legal, dizendo: eu esqueço, mas eu existo. É lógico. Não tem como ser esquecido, né?
Meu pai pode ter, não tem, graças a Deus, mas pode ter algum tipo de patologia que gera um esquecimento. Mas eu não posso esquecer que ele é meu pai. A não ser que eu tenha também. É. Ponto. Aí você vai lá e conquista ele todo dia. Exatamente. É um dia após dia. Você sabe o que ele gosta de comer. Você sabe aonde ele gostava de ir. Ah, meu pai gostava de ir na lagoa. Vou levar meu pai domingo de manhã para andar na lagoa. Ele não lembra de mim, mas eu vou levar. Porque eu sei que ele gostava. Eu sei que ele gostava. Então, o tabu da casa de repouso, existem locais e locais. Assim como existe tudo. Empresas e empresas. Empresa, colégios e colégios, Creches e restaurantes, creches, creches. isso aí. Existe tudo. Só que se você não tiver junto ali para saber, ah, meu pai caiu. Queda em idoso tem um nível altíssimo de hospitalização, tá? Tanto que tem as fases e tanto que tem a semana de prevenção à queda do idoso, né? Por quê? O idoso se torna mais frágil. O centro de equilíbrio dele passa a ser diferente. O idoso passa a ser um paciente, sim, mais teimoso, então ele quer chegar ali mais rápido. O andar dele passa a Às ser vezes a diferente. cabeça, o corpo não responde. O andar dele, a cadência da marcha, tudo passa a ser diferente, tá? A gente tem as trocas de fibra, tem idoso que gera sarcopenia, enfim, tem um mundo aí por trás disso. Ah, meu pai caiu na casa de repouso, vamos lá, ele caiu. Caiu, mas caiu por quê? Aí ele foi levantar e caiu. Tá. Ele pode cair em qualquer lugar, ele vai cair na sua casa. Não é porque ele está numa casa de repouso que ele não vai cair. Ele tem uma rotina? Tem. Ele tem mais pessoas olhando do que na sua casa? Tem. Mas acidentes acontecem. Exatamente. Acidentes acontecem. Entendeu? Então ele vai cair na minha casa, ele vai cair na tua casa e ele vai cair na casa de repouso. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha risco de queda? Sim. Trabalha para não acontecer. Exatamente. Sim. A gente trabalha a prevenção de queda? Sim. A gente trabalha com a fisioterapia para fortalecimento de membro inferior? Sim. Pode evitar? Sim. Mas não significa que isso não vai acontecer. Não é verdade absoluta, né? Não vai, ponto. Quantos idosos que você conhece que caiu dentro de casa? Vários. Ah, estava na casa de repouso, morreu. Quantos idosos estão em casa e morrem? Quantos idosos vão para um CTI que tem todo o suporte e morrem? Então, as pessoas estão acostumadas a botar tabu aonde não conhecem. Dentro de uma casa de repouso existe uma realidade muito bonita, de pessoas que cuidam com muito amor, muita garra. As pessoas têm que conhecer mais, né? Tem que conhecer para saber e julgar, né? Porque é muito fácil a gente atirar uma pedra. Ah, quem nunca teve pecado? Atire a primeira pedra, não é assim? Então, mas é muito fácil você julgar sem ir lá conhecer. Sem saber que dentro daquela casa tem uma inadimplência de mensalidade. Sem saber que aquela casa de repouso não está pintada. Aquela casa de repouso tem uma pintura top. Aquela casa de repouso que não está pintada, ela tem um rol financeiro de paciente que ganha um salário mínimo. Aquela casa de repouso que tem uma pintura top custa R$10.000 por mês. Então, vamos viver com 1.300 e vamos viver com 10.000. A realidade tem que ser posta. As pessoas querem julgar. Entendeu? Se eu ganho R$1.200, eu vou viver com R$1.200. Se eu ganho R$10.000, eu vou viver. Assim é dentro de uma casa de repouso. Existem residenciais top, né? Cada casa de repouso muito boa, que é 2-1, né? Mas é 2-1, por quê? Porque ele ali tem um paciente que tem condições. Assim como tudo na vida. Eu vou num restaurante muito bom, eu vou lá onde eu sirvo um PF, que é maravilhoso. Depende do que eu tenho para gastar. Mas as pessoas não querem entender essa realidade, né? Querem entender que tem uma realidade dentro de uma casa de repouso desfavorável à renda daquele público. E vai tirar de onde? Não existe isso. Não existe uma fórmula milagrosa.
O investimento é alto, né? O investimento é alto quando você fala de equipe, você fala de um quantitativo alto, porque você precisa pagar. Você tem SG, você tem cozinheira, você tem imposto, você tem luz, água, comida. Então, quando você bota tudo isso na balança de 1.200, 1.300 para 10.000, olha a diferença. E Né? hoje, tipo assim, pra pessoa entrar na casa, qual o valor? Qual casa? Não é na vila, na Na Brás. Brás? Então, na Brás a gente tem, como eu te falei, eu acho que hoje não temos mais vaga na Brás, porque 85% dela foi destinada à situação de vulnerabilidade social. Então, hoje eu tenho, acho que 7 ou 8 idosos, eu não me recordo bem, que não pagam porque por conta de documentação que ainda tá sendo feita, né? A maioria deles paga o salário mínimo. Tem quem não pague o salário mínimo, tem quem pague mais um pouquinho. Também tem aqueles que pagam menos do que o salário mínimo, que vieram com empréstimo ou com algum tipo de. Nossa. Exatamente. Então, assim, a Abrace é uma realidade brasileira, né? Ali se trabalha pessoas que amam o que fazem. E na E vila? na vila, hoje, são 2 salários a entrada de lá. O aluguel. O aluguel. Entendi. Com tudo que a gente Oferece. oferece dentro da vila. Entende? Porque na vila a realidade é diferente Da da Brás. Abraço. Na Abraço também tem paciente lúcidos, tem. Mas na vila, quando a gente faz a admissão, são 2 empresas totalmente diferentes, CNPJ diferente, tudo diferente. Mas na vila é assim, eu quero morar aí. Entendi. Entendeu? É É diferente, opção minha. diferente, é. Não quero morar com meu filho, não quero morar com ninguém, eu quero morar aí. Como eu vejo nas redes sociais, as pessoas falam, eu quero. Olha, eu já falei pro meu filho porque eu vou morar aí. As pessoas É escrevem. diferente, é diferente. Exatamente. Na Abrace, não. Na Abrace, geralmente, eles são levados, né, por alguém que tem uma curatela deles e alguém que precisa de ajuda para cuidar. E já aconteceu nesses 2 anos da Abraço de alguém levar e esquecer? Esquecer literalmente assim, esquecer do idoso. Não, por quê? A gente tem um grupo do WhatsApp, então quando a pessoa entra, já coloca o familiar no grupo. Vocês têm toda uma... Tem toda uma rotina. A gente tem um de grupo. acompanhamento da própria família, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, onde tem com todos os familiares, a gente bota 2, 3 pessoas, enfim. E ali a gente tira foto dos idosos 3 vezes na semana, dos idosos que querem, porque idoso que não quer tirar foto, a gente respeita 100%. Nem todo mundo quer tirar foto todo dia, Certo. né? Então a gente respeita e coloca para a família. Fulano não quis tirar foto. A família entende porque a gente tem essa transparência. E aí a gente coloca a rotina. Eu coloco o que foi servido, nem todo dia eu coloco, mas o dia que eu tô lá, ou outras pessoas, a gente coloca a foto da alimentação, coloca a foto. Rastreio, né? Exatamente. Coloca a foto da atividade que foi feita naquele dia. Por exemplo, meu dia de fazer atividade é quinta-feira. Então, eu fiz exercício, depois eu fiz uma estimulação cognitiva, coloquei música, 2 ficaram na roda sambando. Então, a gente tira foto e coloca nesse grupo que eles conseguem visualizar a atividade feita. O dia a dia do familiar, né? Exatamente. Também eles têm livre acesso a gente. Legal. A gente tem uma supervisora que ela é super competente e tem a família entra em contato e a gente consegue ter transparência no cuidar, né? Não tá bem, vamos levar para o hospital, vamos levar para a UPA, a gente aciona a família. E, assim, a família está junto com a gente, entendeu? A gente tem um nutricionista também, que a gente fala, vamos avaliar fulano, porque eu acho que fulano não está comendo direito. Aí ele vai lá, senta, conversa. Tá sempre de olho. Sempre de olho. A gente tem sempre uma antena ligada, entendeu? Senta, conversa. Semana passada, por exemplo, eu tinha uma idosa... a menina falou, Monique, ela não quer tomar café. Não, dei café com leite, dei mingau, não quis. Pergunta se ela quer um cafezinho preto. Que idoso que não gosta de um cafezinho preto? Monique quis, agora volta com mingau, comeu tudo. Então, teve um carro abre-alas aí que fez ela ter a vontade. O carro abre-alas foi o cafezinho preto, porque eu sei que ela gosta muito de um cafezinho preto. Entende? Então, assim,
A gente, além de ter o lado teórico, você precisa ter o lado prático junto com a emoção. É isso que eu falo, o emocional, a sensibilidade, né, de entender o que cada um gosta de conhecer. Porque no momento desse você, opa, gosta disso, faz isso, vai por esse caminho. Porque esse Exato. caminho que tem todo dia não tá Não. bom hoje, não. Muda. Coloca ali perto da porta, deixa ver um carro passar para um lado pro outro, Vai melhorar. conversa, faz um carinho, mexe no cabelo, pega uma xuxinha, faz um penteado, passa um batom. Já melhorou. Acabou. E aí a gente volta para nossa realidade, Luciana. Quem que todo dia quer Mesma isso? coisa, ninguém. Quem todo dia quer tirar foto? Quem todo dia quer comer, tomar café com leite? É. Tem dia que você acorda e fala, eu não vou almoçar hoje, não tô com vontade. Não é assim? É. E por que o idoso não pode ser? Por que que ele tem seguir que aquela ser? regra? Sim. Isso eu falo diariamente, a gente precisa quebrar tabus. Ele tem meu pai não vai comer isso aqui. Por que ele tem que comer isso aí? Você É o come querer dele. Você todo come? dia? É. Todo dia. E come quando você não quer? E como quando você não quer? Não tô com Verdade. vontade hoje. Às vezes É dói, verdade mesmo. o coração pesa por alguma coisa, sentiu saudade de alguém, lembrou de algo, não tô com vontade, não tô bem, Não tá, simplesmente quero não tá. ficar quietinho, não quero sair da Ou cama. simplesmente não tá com Tem vontade, gente- né? Tem dia que você fala, eu vou sair da cama hoje. E não sai. Tá com mais preguiça, normal. Tô com uma preguiça normal. Porque ele levanta 8 horas, é aquilo que eu te falei, do funcional e do patológico. Aí ele levanta 8 horas e hoje ele não levantou. Tá, mas amanhã ele levantou? É isso aí. Acabou. tudo Tá bem. vendo como é que a gente começa a pensar e começa a colocar a nossa realidade na vida realidade do idoso. outro. Entendi. Entendeu? A gente precisa olhar a vida com óculos do outro. E muitas das vezes as pessoas querem que o outro faça da maneira deles. Não vai fazer. É verdade. Ele é ser humano. Igual Ele tem uma história. Ele tem uma história. A pessoa que foi pescador a vida toda não ia para a fazenda, não rodava na roça, não ia para o mato. Era o mar. Era ele, mar, barco e peixe. Envelheceu, o filho acha que ele tem que morar lá na fazenda. Ele vai gostar? Não vai. Pode Vai até ficar- se adaptar. Mas não vai ser da vontade dele. Não é a realidade que Mas ele o pai não está acostumado. feliz, papai não está comendo. Papai não está comendo direito. Era isso que papai queria para a vida. Por isso, assim, os meus alunos, as pessoas que eu faço avaliação gerontológica, de consultório, eu falo, como que você quer envelhecer? Com quem você quer envelhecer? Onde você quer envelhecer? O que você pensa em fazer da sua vida? Eu ganhei essa caneca. O que eu quero dessa caneca? Eu vou guardar ela o resto da minha vida? Eu vou usar. Quando eu morrer, eu quero que dê essa caneca para quem? Então faz no papel. Deixa escrito. O que é a sua vontade? Você pode ter sua vontade em morte, mas você também pode ter sua vontade. Olha, quando eu morrer, eu sou o pai da Luciana. Quando eu morrer, quando eu tiver mais velhinho, se eu tiver algum problema cognitivo, eu quero morar com a Luciana. Porque eu me identifico. Eu tenho Já 10 avisou, filhos. Já avisou. Eu tenho 10 filhos. Mas eu me identifico com o carinho da Luciana. Já avisou, acabou. Já avisou, acabou. Se vão fazer, é outra situação, né? Mas o seu papel fez, né? O seu papel você fez. Entende? Porque as pessoas hoje julgam o que o outro vai querer. Mas não perguntaram o que faria ele feliz. Entendeu? Então, assim, todos os idosos que passam pela minha avaliação de consultório, eu falo, faz um diário do que você vai querer. Você pode até mudar depois. Tá tudo bem você mudar. Mas escreve. Mas escreve. Eu, quando envelhecer, se eu não tiver mais cognitivo, se eu não tiver mais uma Lúcido. memória boa, se eu não Eu tiver quero mais isso, luz, isso, isso. se eu não tiver mais a minha autonomia. Domingo eu quero em tal lugar. Exatamente. Eu quero morar com fulano, eu quero estar com ciclano, eu quero fazer parte disso. Eu quero que isso seja dado para fulano, isso seja dado para ciclano. Se for viável, vai no cartório, reconhece firma e está tudo bem. Fica um documento. Resolve o problema, né? Resolve o problema. E, Monique, quais são os seus planos para 2023? Então, Luciana, meus planos para 2023 são muitos. Nossa. Eu montei um outro projeto chamado Onda Prateada, que é um projeto que sai da Vila e sai da Brás. É um projeto que
está aberto para todos os públicos, tanto idoso quanto família. Como que é o Onda Prateada, Monique? O Onda Prateada é um projeto que agrega saúde, cultura e lazer. Por exemplo, o primeiro passeio do Onda Prateada, fomos lá para o quiosque das crianças, da Vanessa. Fizemos um piquenique à tarde. Eu montei um grupo no WhatsApp. Para entrar no Onda Prateada não tem custo, tá? É um grupo do WhatsApp onde eu vou colocando algumas dicas e eu vou traçando locais para a gente fazer passeios. Porque eu acredito que passeio na vida do idoso é de extrema importância. Você sair de uma rotina. Então, eu levei os idosos da vila, juntamos com outros idosos e fizemos um piquenique que foi perfeito lá na Vanessa, num dia de semana. Então, o que eu fiz? Eu levei uma amiga que dá aula de zumba. Eu levei uma toalha, colocamos, cada um levou alguma coisa, nós fizemos o piquenique à moda antiga. E eu levei uma caixinha de som só com música antiga. Nelson Gonçalves. É que eles gostam. Gonzaguinha, exatamente. Então, dançamos, cantamos e passamos uma tarde maravilhosa. Acho que faz mais bem para mim do que para ele. Você aprende mais. Eu fico muito feliz. E o Onda Prateada, ele tem essa função da gente se reunir na lagoa. Lá não tem custo. O projeto não tem custo. Cada um que vai... O custo é de estar lá. De estar lá. Sim. E eu procuro sempre ter parceiros para esses locais. Por quê? Porque o meu público é um público que ganha um salário mínimo. Então, eu não vou surtar com uma viagem lá longe, de jeito nenhum. O meu público ganha um salário mínimo, então eu preciso fazer passeios. Adaptar a realidade. Adaptar a realidade deles. Então, por exemplo, ganhei de uma amiga uns ingressos para o cinema. Vou passar ali para saber qual filme, porque também não adianta eu botar um filme que eles não queiram ver. Lógico. Né? Para trazer eles, fazer um sorteio no grupo daqueles ingressos. Porque o cinema, ele tem o valor, acima de 60 anos já é reduzido, né? Dá para a gente ir. Então, o Onda Prateada, ele tem esse objetivo de turismo, de lazer, de saúde, de sair, de cultura. No grupo do Onda Prateada, eu coloco comida. Receitas básicas, receita de reaproveitamento, sucos bons para a saúde. E aí a gente vai... de viver, né? De viver. Esse é o Onda Prateada. Então, o Onda Prateada será o que eu vou trabalhar em 2023 junto com a Abraça e junto com a Vila. Porque tá tudo junto e misturado num pacote. E, Monique, onde que as pessoas podem te encontrar? Rede social? Então, eu tenho a rede social da Vila, que é Vila Laudelina Bragança. Tenho a rede social minha também, que é Monique Stupian, e tem meu WhatsApp, que tá lá também. Tá também estampado em tudo quanto é lugar. Se a pessoa quiser uma avaliação, quiser saber se é só entrar em contato, alguém pode ir para a vila? É só entrar em contato, tanto pelo casa. Facebook, como pelo Instagram, como pelo meu WhatsApp, que eu respondo a todo mundo com o maior prazer. Monique, eu adorei te conhecer. Vai lá conhecer a vila. Vou conhecer a vila, que você vai ver as conversas. Mas o cachorro tem que estar preso, porque eu tenho pavor de cachorro. Mas é pequenininho. Até de pelúcia. Tem esse problema. Tem que pedir para ela prender o cachorro. Tá bom, a gente pede, a gente vai lá para a sala e a gente conversa. Mas elas adoram quando chega alguém com um pique novo, com astral bom. Nossa, elas não deixam embora. Sugam. E há uma troca de energia muito boa, muito favorável. Eu adorei. Muito obrigada. Eu vou conhecer sim, vamos marcar, vou sim. E assim, seu trabalho é inspirador. Né? Acho que as pessoas têm que entender, a família, né? Que o idoso, ele é extremamente importante porque muita gente esquece. Mas foi ele que, numa maior dificuldade, cuidou de toda a família, né? Criou não sei quantos filhos e ajudou a criar não sei quantos netos. Exatamente. E quando ele vai chegando nessa fase, né? Ela acaba sendo isso, esquecida. Luciana, as pessoas me perguntam sobre política, tá? Eu não gosto de política. As pessoas falam, poxa, Monique, você tem um contato, uma conexão boa com pessoas. Política, eu não gosto. Por quê? Para a gente resumir. Eu vejo que a política, a quem fez tudo, não é cuidado. Então, hoje, teria que ter hospital do idoso, a clínica só para o idoso, o hospital dentário, tudo referência ao idoso. Porque ele que fez tudo. Isso aí.
Entende? Então, assim, sou a favor de tudo. Tenho filho, Hospital da Criança, referência dentária da criança. Mas também tem que ter do idoso, Tem que ter. tá certo? Se não tivesse ele para ter feito tudo isso, não teríamos. Não teríamos. Então, assim, o último ponto da chave não é visto Isso aí, esquecido. pelo lado político e né, pelos governantes. Então, eu não gosto. Não gosto, não me envolvo, tá? Porque, por esse ponto que tu falou. Teria que ter um olhar diferenciado E de todo mundo, de todo mundo. Teria que ter da própria um família. hospital com referência na saúde do idoso. Sim, Pessoas que tenham formação em geriatria e gerontologia para atuar na saúde do idoso. na saúde do idoso. Pessoas que entendam da saúde do idoso, que estudaram a saúde do idoso. Como eu te falei, as pessoas não conseguem identificar o fisiológico do patológico, mas quem estuda consegue. Uhum. Esses pontos que eu estou te falando, igual essa idosa do cafezinho preto, quem não estuda não entende, não sabe, não é maldade, não é porque ele é um mau profissional, nada disso. Mas ele não estudou, ele não tem a parte teórica. Como que ele vai fazer a parte prática? Então, teria que ter, como você disse. E, Monique, pra gente finalizar, o que você diria para essas famílias que têm um idoso? Todo mundo tem idoso. Todo mundo. O que você diria para as famílias? Curtam bastante. Estejam presentes sempre, porque a gente não sabe o dia da manhã para ninguém. E façam o que têm vontade, porque o pior sentimento é o remorso de não ter feito. Então, pequem pelo exagero, pequem por fazer, mas não deixam de fazer nunca. Do simples ao luxo. Se for vontade, Faça. faça. Faça porque seu coração vai ficar bem melhor e não vai ficar apertado depois. Muito obrigada. Adorei, tá? Que bom. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se não inscreveu, se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações. E um beijo e até a próxima. What?